Um bom dia, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos queridos, amados, ouvintes da palavra do dia, da palavra de Deus, a palavra inerrante, infalível, inspirada por Deus. Hebreus capítulo 12 estaremos lendo para que nós venhamos meditar na palavra do Senhor. Vamos meditar juntos. Glória a Deus, você pode conferir. Ou você pega a Bíblia, ou mesmo você pode usar o celular. Aí você procura Hebreus 12, a qual está escrito assim: perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nos reverenciarmos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Graças a Deus, né, gente, por essa palavra, a qual foi escrita aos Hebreus, e ela chegou até o nosso conhecimento, graças a Deus, por esse privilégio de nós ouvirmos a palavra, para que a gente não venha dizer, eu sou inocente, eu nunca ouvi isso, para que a gente não venha acusar ninguém dizendo, ninguém falou nada para mim, mas ela chegou até nós, foi direcionada aos Efésios, aos de Corinto, Ásia Maior, Ásia Menor, Palestina, tudo quanto é países, cidades, estados e assim por diante. Chegou até os gentios, até a nós. E aqui estamos com a palavra diante de nós. Graças a Deus. E nessa manhã preciosa vamos louvar e exaltar o nome do Senhor como sempre e eternamente, sempre louvado e engrandecido seja o Senhor. Honra, domínio, poder e majestade, reverência a todo nosso Deus. Assim como o Senhor Jesus, quando os discípulos pediram para ele, ensina-nos a orar que a gente não sabe,
Aí ele ensinou uma oração. Aí no final da oração ele disse: porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então toda reverência, louvores seja dada ao Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Estamos vendo que muitas das vezes, pode reparar, se bem que a gente não vai na igreja para reparar, para adorar a Deus, mas a gente ouve, né? Não tem como, a gente ouve, a gente vê, né? Que se citam nome de homens, a maioria do culto, a maioria do tempo no culto, nos cultos em geral. Honras e honras e honras, agradecimentos e agradecimentos e agradecimentos ao ser humano. É o nome de um, nome de outro, nome de um, nome de outro. E raramente é citado o nome do Senhor Jesus. Muito pouco, né? Mas a Ele seja toda a glória, louvor, domínio, porque Ele é o centro, cristocêntrico. É o centro do culto, é o centro da nossa vida em geral. Primeiro Ele, para que a gente possa viver, se mover, respirar. Então, por isso que o Senhor Jesus sempre dizia: eu estou aqui por causa do Pai, eu vim por causa do Pai, eu faço a vontade do Pai. E aí disse aos discípulos: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós aprendendo isso e praticando isso, gente, é muito mais um caminho andado, né? Olha lá. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Meu Deus! Já de início, uma exortação. Opa, acordemos, né? Irmãos, pessoal, né? Vamos deixar os embaraços, o pecado que tão de perto nos rodeia. E como rodeia os embaraços, os pecadinhos, né, gente? Tanta coisa, tanta opressão que tão de perto nos rodeia, que chega a tocar profundamente, que chega a esmagar nossos sentimentos, que chega a embaraçar nossa visão, que chega a frustrar nossas perspectivas de vida. Irmãos, corramos, fugimos das situações que quer prender os nossos pés com grilhões, que quer deixar a gente amarrado, parado, estacionado. Irmãos, estamos rodeados pelos embaraços, pelos pecados. Irmãos, vamos correr com paciência, vamos correr e correr com paciência, que nós precisamos tanto. A gente precisa caminhar, mas o Senhor está dizendo para que a gente venha correr. Opa, a gente tem que correr, gente, tem que fugir. Fugir desses pecados, fugir desses embaraços. A gente está fazendo igual aqueles peixes, vira para cá, para lá, vai desviando daqui, desviando dali,
para a gente poder escapar, né? A gente nem andar mais agora, é correr, mas correr com toda paciência. Existe isso? Você correr com paciência? Sim, você pode até observar um corredor, um atleta, observa. Aqueles que correm desesperadamente, ele cansa. Já observou isso? Ou você já correu? Eu já corri muito. Antigamente, quando era jovem, claro. Mas a gente vê que, dependendo do impulso, você cansa. Não dá fadiga, cansou. Não vai dar mais. Pronto, parou. Desanima. Agora, quando a gente corre concentrado, com paciência, com propósito, com o ideal de você chegar lá, você consegue. Observa os corredores, observa os atletas profissionais, observa para você ver. Eles mantêm um ritmo, eles não se distraem com pessoas do lado. Eles não se distraem, eles têm uma meta. E eles vão com paciência, psicológico, certo? E sabe o que acontece? Eles conseguem chegar lá. Eles conseguem cruzar a linha de frente. E ainda ganham um troféu. Corremos, pois, de maneira que alcancemos. Paulo diz isso. Olha só que maravilha. Irmãos, a fé, a vida espiritual é trabalho, é conquista, é guerras a ser vencida, é batalhas. A vida espiritual, você precisa realmente correr com paciência, deixando o embaraço. Nunca teve tanto embaraço como ultimamente, porque a palavra mesmo diz para nós, exortando a gente, que Satanás sabe que tem pouco tempo para ele. Então, ultimamente, está bem forte essa guerra. Está um fervor. E a gente precisa correr com paciência, porque os outros corredores, muitas das vezes, eles se embaraçam. Às vezes o corredor, ele se sente afadigado, o suor começa a correr, começa a irritar. Pessoas do lado começam a querer atrapalhar para que você desista da corrida. Está entendendo? Mas nós não podemos olhar para a esquerda e nem para a direita. Nós temos que ter um alvo, corremos para esse alvo. Vamos olhar para o Senhor Jesus, que é o alvo, o propósito nosso. Qual é o nosso propósito? Por que batizamos? Por que nós renunciamos tudo? Não foi para a gente ter uma corrida com Cristo? Não foi para a gente ter uma carreira com Cristo? E por que nós estamos deixando os embaraços impedir nós de chegar e receber o prêmio? Né? É tanta coisinha que a gente está dando mais valor, né? Para essas coisinhas, esses embaraços. E também diz aqui no primeiro versículo, esse primeiro versículo, gente, é profundo.
Portanto, nós também. Não vamos escapar disso, é nós também. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Quando os corredores saem para a pista, ou mesmo nas ruas, não tem uma plateia assistindo? Ou não? Sim, tem. Até aqueles que andam pelas pistas aí, sempre tem os carros que passam e ficam observando. Né? Quando tem maratona, ferve de gente para assistir as corridas. Ou não? Claro que sim, para ver quem é que vai ganhar. Pois aqui está escrito: portanto, nós também estamos rodeados. Nós estamos rodeados, né, de uma tão grande nuvem de testemunhas. É o que mais tem, pessoal. É alguém observando nós para ver se a gente realmente se vai dar certo. Tem uma equipe enorme observando se o ministério vai fechar, se a sua igreja vai dar em nada. Tem uma grande testemunha observando se você fez o serviço certo, se você errou, falhou ali no serviço para poder contar para o patrão, para o encarregado. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E essas testemunhas, muito mais espirituais, o que tem de espíritos malignos nos ares, observando para poder atacar a gente, para poder lançar o desânimo. Eles estão aí trabalhando, incentivando pessoas a colocar embaraços no nossos caminhos. Quando você acha assim, agora vai, aparece uma coisinha daqui. Quando você resolve essa coisinha, aparece outra coisona. Quando você está tudo bem na sua vida financeira, emocional, no relacionamento, aparece uma dorzinha. Aparece uma outra coisa que incomoda. Quando você achou que pagou todas as contas, aparece um boleto do nada. Viu? Tem embaraços. Tem muitas coisas. Mas vamos correr. Vamos correr para nós alcançar o propósito. O prêmio. O corredor não pode ficar falando para o outro que está do lado: ai, que desânimo. Eu nem sei por que eu estou correndo. O corredor, ele não pode ficar parando por nada. Não, é que desamarrou o cadarço. Ah, não sei. Não sei o que você vai fazer com esse cadarço. Mas você tem que continuar correndo. Porque o minuto que você perder nessa pista, para recuperar vai ser difícil. Tem muitas pessoas paradas. Tem muitas pessoas distraídas. E está ficando para trás. Estão ficando para trás, pessoal. Está ficando lá atrásão. Corredor de verdade não se embaraça com as coisas desta vida. As coisas dessa vida tem todo dia, pessoal, é lógico, né? Todo dia tem uma coisa, Mas o corredor, ele tem que se decidir. Ou ele vai, ou ele desiste da corrida e deixa o outro ganhar. Não é? Mas aqui está dizendo, olha, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Gente, que tremendo. Olha lá, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do
trono de Deus. Jesus tinha uma carreira a ser cumprida. Ele se embaraçou com as coisas dessa vida, ele deixou de correr a sua corrida para dar ouvido para as afrontas. Se ele tivesse feito isso, a carreira dele teria sido frustrada. Não teria Salvador, estávamos todos destituídos da glória de Deus, não teria perdão para nós, estávamos todos condenados. Mas o Senhor Jesus tinha um alvo, tinha um propósito. E Ele cumpriu. Ele cumpriu, porque até mesmo entre aqueles que Ele escolheu para seguir junto com Ele, para Ele poder formar a sua equipe, um deles era o diabo. E nem por isso Ele desistiu, porque Ele poderia dizer ao Pai: Pai, eu vou parar com a sua carreira aqui, eu vou parar com isso, porque eu escolhi 12, olha, para o Senhor ver, já não está dando certo. Um deles é o diabo, Pai. Agora, olha, Pai, agora o Senhor quer que eu vou até o fim? Não dá. Não dá, Pai. O ser humano aqui é muito ruim. Pai, olha, eu estou aqui ajudando eles, Pai. E o outro, Pai, o Pedro, o Pedro aqui, ó, é difícil. É difícil, Pedro, aqui, Pai. Eu vou falar que vou lavar os pés, ele diz que não precisa, né? São pessoas assim que acham que pode seguir sozinho, que não precisa de mim. Pai, eu vou desistir, né? E uma coisinha daqui, uma coisinha de lá, embaraço daqui, embaraço de lá, né? Um duvida daqui, outro duvida de lá, incrédulos, murmuradores, queixosos. A gente está fazendo bem para eles, Pai. E aqui, Pai, olha, eu só encontro embaraço. O Senhor Jesus é o que mais tinha motivo para desistir. Ele sim. Carregando o pecado de pessoas ingratas, murmuradoras. Carregando o pecado, os pecados, as enfermidades e as pessoas mal agradecidas. E até hoje tem pessoas assim. É o que mais tem. Ingratas. Não consegue dobrar o joelho para agradecer a Deus para nada. Nem dobrando o joelho, nem deitado, nem sentado, nem andando. Não tem coragem de dizer ao Pai: graças te dou, ó Pai. Graças te dou por quê? Por causa que está respirando. Porque levantou, porque Deus abençoou. Levantei porque eu consegui. Não, Senhor, levantou porque o Senhor Jesus te acordou. Você está indo trabalhar porque o Senhor está contigo. Você tem força nos braços porque Ele te dá força para você conseguir o seu trabalho, você produzir, né? Então aqui, ó, está escrito: olhando para Jesus. Olhando para Jesus, o exemplo perfeito, o alvo. Porque um corredor, é como eu disse, tem que ter propósito. Ele tem que ter um alvo. E o corredor que corre espiritualmente, o servo do Senhor, tem que olhar para Jesus, que é o alvo, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Se a gente for olhar para a esquerda e para a direita, para o fulano de tal, gente, a gente morre. A gente desiste de tudo. Misericórdia, né? Então, olha, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Por isso que ele foi até o fim. Então, olhando para Jesus, a gente tem
o exemplo. Olha lá, considerando o Senhor Jesus, porque para que nós não venhamos enfraquecer, para que a gente não venha desfalecer nos nossos ânimos, porque, gente, se a gente olhar para o que está acontecendo e para as pessoas que estão ao nosso redor, a gente não vai conseguir chegar no alvo. A gente não vai conseguir chegar até o final, não, gente. Porque o que tem de pessoas que quer, como diz o ditado de hoje, né, puxar o nosso tapete. Mas, gente, eu quero dizer pessoas cheias da maldade, que são usadas pelo inimigo. Como eu sempre digo, o ser humano ele é bom, mas o que está dentro dele, que é o perigo, né? Então, muitos e muitos, essa nuvem de testemunhas, procura te puxar para que você não venha receber o troféu da coroa da vida eterna. Então são os espíritos que habitam nos ares, espíritos que habitam ao nosso derredor, procurando nos tragar. E a gente precisa ser valente, pessoal. Não valente para ficar xingando os outros, para ir para cima dos outros, para bater nos outros. Isso aí não é valentia, isso aí é totalmente a ignorância, falta de conhecimento, falta de Deus. Mas ser valente, pessoal, para chegar até o fim. Ser valente, pessoal, para aguentar firme. Para aguentar firme mesmo. E sabendo nós que tem uma plateia nos observando, né? Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E o Senhor fez tudo isso, suportou tudo isso, as contradições dos pecadores, para que nós não venhamos ser uma pessoa fracote, para que a gente não venha ser dodoquinha, coitadinha, coitadinho dele. Ajuda ele, coitadinho dele. Ai, que dó. Não, Senhor, para que nós não venhamos enfraquecer, para que a gente não venha a desfalecer nosso ânimo, né? Não vamos ficar para trás nessa corrida, não. Vamos embora. Vamos correr com paciência, com propósito, com firmeza, olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se nós tiver que olhar para alguém, esse alguém é o Senhor Jesus. Se nós temos que seguir o exemplo de alguém, esse alguém é o Senhor Jesus, que tinha um ideal, que tinha um propósito de ser vencedor. E ele foi. Olha, ainda não resististes até ao sangue combatendo contra o pecado. Entendeu? Nós estamos combatendo, mas alguém já está sangrando para poder ficar aí reclamando alguma coisa? Né? E já vos esqueceste da exortação que eu argumento convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Pai. Então, se suportamos a correção, Deus nos trata como filho. Então, o Senhor, Ele nos corrige todo dia, graças a Deus. Graças a Deus. Agora, se a gente aceitar essa correção, bem nós iremos. Bem nós iremos. Agora, vai exortar as pessoas aí? Ai, meu Deus! As pessoas que não são filhos, né? Porque os que são filhos aceitam a correção. Quem é você para me corrigir? Isso aí são respostas de bastardos, pessoas que não se aceitam ser chamados de filhos. Porque os filhos aceitam a correção, né? Nunca vai revidar dizendo quem é você para me corrigir. Jamais vai ser uma pessoa grata por estar sendo exortada, né? Suportando a correção. Se nós suportar a correção, Deus nos trata como filhos, não é? Que filho é esse que o pai não corrige? Pobrezinho dessa moça que não tem um pai para corrigir. Pobrezinho desse jovem que está caminhando para o mal porque o pai e a mãe não estão corrigindo.
Que dó, né? Pessoal, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, os nossos pais nos corrigiram por um pouco de tempo, né? Corrigir a gente do jeito que eles achavam que devia corrigir. Mas agora o Senhor Jesus, Ele nos corrige para que a gente venha ser participantes da sua santidade. Olha que tremendo, pessoal, né? Na verdade, a correção, a momento, traz uma tristeza. A gente se sente assim, humilhado, né, por ter sido corrigido. Mas depois, gente, produz um fruto pacífico, de justiça, quando nós exercitamos essa correção, né? Então, é muito melhor a gente corrigir alguém do que a gente elogiar. Porque elogio é o que você mais vê, né? E ouve. Só que não leva a nada. Leva alguém a pecar, a dizer: nossa, que falsa, fica falando que eu sou linda, mas isso aí é falsidade. Mas quando você corrigir da pessoa na hora, vai até ficar com raiva de você, não vai nem querer mais olhar na sua cara, nunca mais. Só que essa pessoa vai dizer cedo ou mais tarde: essa pessoa tem razão, ela me chamou a atenção e é verdade mesmo, eu estou sendo corrigida e é verdade mesmo, eu preciso mudar, né? Glória a Deus. Então, gente, vamos correr, mas vamos correr com o ideal, com paciência, até, qual é o nosso alvo? Qual é o nosso propósito? Né? A gente precisa ver, né, pessoal? Oh, glória a Deus. Vamos ficar com essa meditação hoje, então, Hebreus 12. Deus abençoe, tenha uma ótima semana na paz de Jesus Cristo, o justo Cordeiro.